Bom dia, alunos e alunas. Vamos dar sequência aos nossos conteúdos. E eu vou dar uma atropeladinha nesses tipos penais que são menos incidentes nas relações interpessoais, porque, se possível, já quero iniciar hoje o capítulo destinado ao crime contra o patrimônio, que é o que nós presenciamos diuturnamente através das informações pela imprensa escrita ou falada, até televisionada, uma vez que, diante de determinadas situações, e também, às vezes, pelas condições ou parcas condições econômicas de alguns, se obrigam a praticar essa espécie de delito. Tanto é que é uma das maiores reincidências no sistema carcerário, são dos crimes praticados contra o patrimônio. Mas hoje ainda nós estamos diante do crime em que se preserva a liberdade individual, aqueles direitos e garantias estatuída além da norma penal vigente, do Instituto Penal, é consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil. A propósito, estabelece o artigo 151 do Código Penal como fundamento básico a tutela da correspondência, a fim de que ela não possa ser violada, ser violentada, conforme dispõe esse dispositivo. Seria, então, do artigo 151 como base principal, é isso que nos interessa, porque da conceituação nós podemos extrair diversos elementos para entender a descrição estatuída no tipo penal. Ou seja, violar correspondência consiste no fato de que do sujeito ativo, aquele que pratica a conduta em tese considerado criminosa, devassar indevidamente, porque se é devidamente não constitui conduta criminosa, porque é típico. Devasar indevidamente o quê? O conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Porque existem determinadas correspondências que se envia ela de forma aberta, porque o sujeito que assim procede não está ligando para quem possa verificar o seu conteúdo. Essa inviolabilidade de correspondência, conforme frisei antes, também consta no artigo 5º, no inciso 12 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vocês devem ter notado que sempre quando eu falo em Constituição, eu digo Constituição da República Federativa do Brasil, porque essa é a denominação correta. Tem gente que chama de Constituição Federal, Carta Maior, mas cuide que quando vocês forem elaborar ou confeccionar o TCC, é necessário que se ponha a denominação correta. Por quê? Porque é um trabalho científico para não apenas a universidade, mas para o Brasil e até para o mundo. Digamos que vocês falem sobre os direitos interpessoais das pessoas. Vem um pesquisador de outro país, ele quer saber esse direito interpessoal, essas garantias, e aí essa abreviação para ele de CEF não diz nada. Tem que colocar, então, Constituição da República Federativa do Brasil. Com relação ao sujeito ativo, aquele que pode praticar esse delito, não é o sujeito comum, porque o tipo penal não exige uma qualidade especial desse sujeito. Da mesma forma,
do sujeito passivo, não há necessidade de ter uma qualidade especial. Mas com relação ao procedimento, em se tratando de violação de correspondência, que se buscado o Poder Judiciário pode se tornar pública e até causar um dano maior para o sujeito passivo, o legislador deixou ao seu critério o início da persecução criminal. Isto vale dizer, trata-se de ação pública condicionada a uma representação. Você desculpe, mas o meu cachorrinho tem a mania de quando eu estiver falando, sempre ele sentar atrás para escutar e ver do que se está de que se está tratando. Então a ação é pública condicionada a uma representação. Por si só não há a persecução criminal. Tenho eu que buscar provocar através de uma conduta representada hoje pela espécie de pena, por um termo circunstanciado, para que a autoridade policial possa dar início a essa busca da verdade. Aí vem outras questões, é por isso que às vezes é importante interpretar, porque a descrição do tipo não traz as situações. Quando ele vai se amoldar a um fato, é que cria a celuama, que cria, quis usar o termo aqui, o celeuma cria uma situação de interpretação divergente, tanto da doutrina quanto do nosso tribunal. Então eu trago à baila o seguinte: pode o diretor ou um agente penitenciário devassar uma correspondência para verificar se o preso não está se comunicando lá fora com outra pessoa para alguma conduta criminosa ou não pode? Pois bem, tanto a doutrina quanto as decisões dos nossos tribunais, reiteradas, por isso, jurisprudência, tem entendido que não. Em tese, há também a inviolabilidade da correspondência para o carcerário, tanto aquela que ele remete, quanto aquela que ele recebe. Por quê? Na condenação ele perde apenas a liberdade de locomoção, a sua dignidade e a sua privacidade, não. No entanto, quando se trata de um detento suspeito, que não tem bom comportamento e pode fazer alguma insurgência e organizar motim com o apoio de alguém que está fora do estabelecimento, aí entende a jurisprudência que é possível, mas há de se ter uma justificativa e bem plausível de que essa correspondência pode ser um contato exterior para provocar a desestabilização do sistema carcerário. E aí vem outro questionamento: o pai pode violar a correspondência do filho ou não pode? Pois bem, se ele for menor, é possível a violação até mesmo para fins de correção e educação. Agora, se ele mora com os pais e for maior, não pode a sua correspondência ser violada, sob pena de tratar-se de crime. E então, é possível o marido violar a correspondência ou devassar a correspondência da esposa, ou vice-versa? Existem duas correntes, mas a maior corrente é de que não. O fato de ser esposo que esteja desconfiado, ou de esposa que esteja desconfiado de alguma traição, tem outros meios a se verificar. Não é através da violação da correspondência que ela vai descobrir um outro ilícito civil ou até mesmo penal. Desta forma, o entendimento da maioria dos tribunais é de que a violação de correspondência da esposa é considerado crime.
Outro dispositivo dentro do mesmo capítulo, artigo 152, violação de correspondência comercial. Aí já existe uma finalidade procípua de violar correspondência de ordem comercial ou industrial, dependendo da atividade. E esse tipo penal consiste o quê? No fato do sujeito ativo abusar da condição, vejam bem, abusar da condição de sócio ou de empregado de estabelecimento, tanto comercial quanto industrial, no sentido de que de desviar, de sonegar, de subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranhos. A atividade comercial e industrial, ela é feita por criatividade no fim de ter ou auferir lucros, e às vezes para criar determinadas situações dentro da sistemática administrativa, ele teve gastos, além do que é pessoal, ele não vai auxiliar alguém para formar a concorrência. Então, é proibido a violação aproveitando dessa situação. Por quê? Porque o bem jurídico protegido nesse dispositivo penal é a liberdade de comunicação de pensamento transmitidos por meio de correspondência. E isto é feito através de informações que se faz pelos meios de comunicações, dentre as quais as correspondências. E a ação, nesse caso, também é pública. Vejam bem, no 151 nós falamos da violação de correspondência comum. Aqui nós estamos falando da violação de correspondências comerciais, ou contato entre clientes, entre fornecedores, entre qualquer um outro. A ação aqui, nesse caso, também é pública condicionada, porque se levar ao conhecimento de mais pessoas, seja através de um inquérito policial, seja através de um processo, pode causar ainda um prejuízo maior para a parte. E isso vai verificar quem é vítima dessa situação, sopesando os interesses de processar ou não, através do quê? De uma representação. Sujeito passivo. Aqui nós temos quem como sujeito passivo? O estabelecimento comercial, porque ela é uma pessoa jurídica dotada de direitos e de deveres. Então, se processa mediante representação. Com relação à divulgação de segredos, está lá no artigo 153, é representada pelo quê? Consiste no fato do sujeito ativo divulgar aqui, sem justa causa, conteúdo ou documento particular ou correspondência confidencial de que é destinatário, e essa divulgação possa trazer alguma espécie de dano. Na verdade, trata de informação sigilosa, contida não nos bancos de dados de administração pública. Então, essa confidência não pode ser levada afora. Mas e da forma culposa? Bom, da forma culposa, aqui o tipo penal não estabelece crime para forma culposa. É uma conduta atípica. E objeto jurídico bem protegido, os fatos da vida cujo conhecimento possa causar danos a terceiro. A nossa vida pessoal não pode ser levada a público por ninguém, principalmente quando possa causar algum outro dano. Já com relação à forma da persecução criminal, segue a mesma regra dos dois dispositivos anteriores. Só se processa mediante representação. E o sujeito ativo? Qualquer um pode praticar? Não, porque o tipo penal engessou de forma que trata-se de confidência de que é destinatário. Logo, só pode praticar essa conduta se o detentor se for detentor ou for destinatário de segredo. Sujeito passivo é quem sofre
a ação. Esse é o dispositivo do artigo 153. Violação de segredo profissional. Prestem bastante atenção, porque os futuros operadores do direito estão sujeitos à prática desse delito. Nós, advogados, os médicos, ou tantos outros confidentes, o padre que recebe a confissão, não pode levar adiante aquilo que nós recebemos como segredo. Imagine vocês se todos os advogados, eu vou citar só 2 exemplos, vou citar 3 exemplos, se todos os advogados, se todos os médicos e os padres forem levar a público essas confissões que nos fazem no dia a dia, viraria a cidade de perna para cima. A atividade profissional do advogado é muito árdua. Nós recebemos a confissão do cliente e, por dever profissional e até mesmo ético, nós não temos que estar contando os segredos profissionais do nosso cliente nas bodegas, porque ele vai abrir o coração e contar tudo sobre a situação que ele está vivendo. Se nós levarmos adiante isso, nós vamos causar sérios problemas. Eu tive uma dificuldade, foi muito bom que aconteceu no início da minha atividade profissional, em que eu fiz uma separação, e para mostrar serviço ao cliente, eu disse, olha, isso aqui você tem que ter conhecimento, que foi o que você me disse, e eu transformei em petição e vai ser encaminhada ao juiz. Tenha cuidado, não está mostrando para alguém. Mas ele, desavisado e pessoa que não tinha consequência, toma uns tragos, pega minha petição e leva na bodega e começa a dizer, porque a minha mulher é isso, olha aqui o que o advogado escreveu. Ele desmoralizou ela. Não era nesse sentido, era trazendo uma verdade que só seria a verdade se as provas fossem produzidas no processo e ainda em segredo de justiça. Tomei conhecimento daquilo e foi para mim uma lição. Embora eu estivesse falado a ele para não divulgar isso, ele o fez. O que é que eu faço agora? Eu escrevo a petição porque ele tem que ter conhecimento e essa petição foi com base nos fatos que ele me trouxe. Claro que o direito eu crio. A adequação entre o fato e o dispositivo da lei, quem seja o divórcio, depende do advogado. Agora, isso não pode ser público. Então, eu apenas leio a petição, mostro a ele no meu escritório, mas não deixo ele levar essa petição, porque ele pode cometer um outro delito de estar divulgando isso aqui e me arrastando junto também como alguém que esteja divulgando um fato que diga respeito tão somente a nós, a parte e o advogado. Da mesma forma, o médico, ele não pode estar relatando doença de alguém, salvo, diz o dispositivo o quê? Salvo o quê? Com justa causa, porque aqui refere a revelar alguém sem justa causa segredo de quem tem a ciência e função do ministério, do ofício ou da profissão capaz de causar dano. Porque tem doenças que o médico, ao tomar conhecimento, ele tem que comunicar à unidade sanitária para prever o interesse da coletividade. É o caso do HIV. O médico, ao atender alguém portador do HIV, ele tem que comunicar à unidade sanitária para que essa pessoa possa fazer o tratamento e evitar a retransmissão também desta doença. Aí ele está agindo o quê? Ele está agindo com justa causa. E aí lide a tipificação do crime, embora seja, aqui nesse caso, uma ação pública condicionada. A palavra sem justa causa indica que não há tipicidade quando o sujeito pratica essa conduta baseada em quê? Quando haja consentimento do ofendido e não atinja a terceiro. Quando ele age por estado
de necessidade. É imprescindível que ele comunica a alguém. Eu recebo aqui um segredo de alguém que ele vai matar outra pessoa. Eu, a rigor pelo texto, não poderia comunicar o segredo. Mas como há o estado de necessidade de preservação da vida de um terceiro, eu então vou me atrever a comunicar esse terceiro, agindo em estado de necessidade para evitar que ocorra esse delito. Ou então dentro do exercício regular de um direito, que é aquilo que eu disse. O médico tem que revelar este segredo quando se tratar de uma doença que possa causar contágio direto ou indireto a outras pessoas. Estamos aqui diante de quê? Diante de uma colisão de direitos. O direito individual versus o direito coletivo. E neste caso, o direito coletivo tem que se sobrepujar ao direito individual de alguém. E isso é bastante questionado. Até algum tempo, nos Estados Unidos principalmente, eles preservavam muito o direito individual versus direitos coletivos. Depois eles entenderam que o direito coletivo é de suma importância porque o bem é maior. Imagine vocês, você é obrigado a soprar o bafômetro? Pela legislação, sim. Aí eu pergunto, esse bafômetro tem garantias? A minha privacidade? Eu não posso contrair uma doença? Os meus direitos individuais não estão sendo violados? Estão sendo violados, sim. Por quê? Porque eu não devo produzir prova contra a minha pessoa e andar embriagado é crime. Acontece que se o policial rodoviário deixar eu trafegar porque eu não posso comprovar ele não pode comprovar que eu estou embriagado, ele pode sair com o carro ali em zigue-zague e matar 7 ou 8 pessoas. É justo isso? Uma colisão de interesse entre o individual e público. Tanto é verdade que esses sintomas de embriaguez é possível provar através de prova testemunhal. Uma perícia realizada por 2 pessoas com curso superior, que vai dizer que eu apresento sintomas de embriaguez. E isso já é suficiente para mim aprender a sua carteira e o seu veículo e não cometer mais delito em face de alguém. Então, aqui uma colisão de direitos e entre o direito individual e coletivo está sobrepujando o direito coletivo. Não obstante ser condicional o meu direito de não produzir provas contra a minha pessoa. Então, nós temos que olhar nesse diapasão qual é o interesse maior. Nessa hipótese aqui, quando se tratar de exercício regular do direito, estado de necessidade, elide o crime. Eu estou agindo aqui por uma conduta que, embora típica, está elidindo a condição de ser uma ação criminosa. Então, esses senões do direito penal que são importantes para nós descrevermos o tipo penal. O tipo penal é descrito de uma forma, mas quando vai se adequar à conduta, quando vai se amoldar a conduta ao tipo penal, começa a surgir as interpretações. E são essas interpretações que enriquece através da doutrina ou de decisões o tema pertinente à conduta criminal. Inicialmente, ela pode ser considerada uma conduta típica, porque o tipo é claro, descreveu a conduta e nela existe a ameaça de sanção, porque há uma descrição anterior desta minha conduta. Agora, como interpretação do direito, como profissional do direito, eu tenho que verificar até mesmo as vírgulas para uma interpretação gramatical. Eu tenho que pesquisar na situação histórica de onde eu copiei, o legislador copiou esse tipo penal para introduzir no nosso texto, se lá era assim ou não, que época foi redigido. Então nós temos que ter muito cuidado nesse aspecto para que nós possamos. Na próxima aula nós vamos adentrar então nos crimes contra o patrimônio, que é muito importante e são os mais usuais.
Eu vou ficar aqui durante o período de aula à disposição de vocês e devo também fazer a chamada para conferir a participação de cada um, que é orientação da direção. Então amanhã às 8 horas nós estaremos nos encontrando novamente. Tenha um bom dia.